dividir o nosso tema, né, a nossa casa, com os que estão lá hoje na internet. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, mais esta oportunidade, para que nós possamos dar início à nossa reunião, uma reunião gostosa, né, aqui no Recomeço, e que todos nós, né, possamos receber, com certeza, se estamos aqui, viemos buscar algo para nós, que todos nós possamos realmente receber aquilo que viemos aqui, né? Tanto pode ser uma ajuda, pode ser um fortalecimento, pode ser um bem-estar. E espero que a nossa casa esteja, né? Eu sei que ela está habilitada para nos deixar em paz, nos deixarmos mais fortalecidos. Mas antes eu gostaria de pedir alguns favores. Será assim, desligar os celulares, por gentileza, colocá-los no modo avião ou desligar. A gente vai estar aí fazendo uma palestra uma vez por mês e num sábado. E essa palestra vai acontecer agora no dia 28/6, às 14 horas. O tema seria saúde mental e dependência química. É um tema complicado, difícil. Virá aqui um psicólogo especialista nessas questões de dependência química. Então é um bom momento, se a gente conhece alguém, poder fortalecer, e se puder, quiser trazer para vir ouvir um pouco, né, dessa palestra, é interessante. Que é um tema que está precisando muito, né? Hoje as questões aí de vícios, de dependência química está bem acentuado. E então precisamos o quê? Combater isso. É isso que a gente precisa, né? Então não esqueçam, dia 28/6, a partir das 14 às 16, essa palestra com esse profissional que aqui estará conosco. E nós temos também a doação de alimentos, que a gente vem pedindo todo mês. Nós atendemos 30 famílias carentes e a ajuda de todos é sempre bem-vinda com alimentos não perecíveis. A gente tem as aulas também de yoga, que é um momento também de nós, né, darmos um tempinho para nós e nos dedicarmos ali por 1 hora, se cada um tiver o seu tempo. Porque às vezes nós não temos tempo para nada, e nem para nós mesmos. E às vezes 1 minutinho ali, 1 hora de você já aprende, você já relaxa. É gostoso. Às quintas e às sextas-feiras, quem tiver interessado, se inscreva lá lá na secretaria. Nós temos o nosso bazar, que fica ali à esquerda, que nos atende também com produtos acessíveis. Temos a nossa biblioteca no andar de cima. Quem tiver interessado em ler, ter alguma leitura espiritual, temos um bom compêndio de livros espíritas, né, que podem ser adquiridos ou emprestados, tá bom? E a gente tem aquela também doação das lãs, dos quadradinhos de amor. Quem puder nos doar as lãs também é muito bem-vindo. E não podemos esquecer sempre do Evangelho no Lar, que é a metodologia de nós nos prepararmos fora da casa espírita, né? Sempre estar relembrando, para a gente não esquecer. É uma vez por semana, 15, 20 minutos, num dia específico, no mesmo dia, no mesmo horário. Eu acho que isso são 15, 20 minutos de proteção para uma semana, né, que nos ajuda muito a ter o equilíbrio dentro da nossa própria casa. E é isso. Vamos lá? Que a nossa palestrante já está me olhando aqui. Estou no horário, né? Então vamos lá. Relaxando bem o nosso corpo físico, relaxando os ombros, as pernas, descruzando os braços, as pernas. Um colóquio bem gostoso com Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos. Agradecer aos benfeitores que desde o primórdio, desde o início desta segunda-feira, já aqui prepararam toda a nossa casa para nos receber. E aquele momento que é nosso, um momento muito íntimo de cada um de nós, onde mentalmente
nos coligamos com esses irmãos de luz para pedir algo que seja importante para nós. Cura, um bem-estar, um posicionamento melhor dentro de uma empresa, um novo emprego, fortalecimento espiritual, enfim, aquilo que realmente seja importante nesse instante, para que esses benfeitores possam levar as nossas súplicas até o nosso Pai, formando uma corrente de luz aqui através dos nossos pensamentos. Nós vibramos por aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos cárceres, os andarilhos que não têm sequer aí algo para se cobrir ou se proteger do frio. Vibrar pelos nossos irmãos, parentes, amigos que não puderam estar presentes nesse instante, vibrando também pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, Brasil, querido Brasil, e vibrar muito mais nesse instante também pelo nosso planeta. Planeta este que nos acolheu, nos acolhe e nos acolherá ainda por um bom período, onde através nós alcançaremos o equilíbrio espiritual, alcançaremos a nossa excelência espiritual. E assim, Jesus, com muito carinho, nos ajoelhamos a teus pés nesse instante, em pensamento, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. E livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. E com muito carinho, chamamos aqui a nossa palestrante da noite, a Vanice, que trará com certeza ensinamentos do nosso Evangelho e que muito nos enriquecerá nesta noite. Boa noite. Gratidão pelo acolhimento dessa casa, pela presença de todos vocês, que apesar do frio, tiveram coragem de estar aqui. Parabéns, né? A todos. Vamos hoje falar sobre espiritualidade e as doenças. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. E depois, no final, dá até para fazer um link, né, com o que o Aidar já falou aqui, que foi muito importante nesse assunto. Então, vamos tentar entender um pouquinho as nossas doenças. Por que será que nós adoecemos? Você já se perguntou isso? Como que acontece esse processo de adoecimento? Porque algumas pessoas passam a vida toda doente. Vem uma doença, vem outra, uma chama a outra, uma está linkada na outra. Por que tem pessoas que passam uma vida toda e não adoecem? Porque uma criança nasce doente, né? Parece tão injusto, né? Mas existe todo um processo e é muito importante a gente estudar sobre isso, a gente buscar conhecimento. Porque é a nossa vida, entendendo um pouco melhor esse processo, nós podemos minimizar os efeitos, né? Então, será que é pela hereditariedade que nós adoecemos? Nós herdamos dos nossos pais aqueles genes comprometidos, doentes, e nós vamos acabar desenvolvendo as mesmas doenças que os nossos pais?
É possível. Porque, afinal de contas, geneticamente, nós somos metade mãe e metade pai. Nós herdamos todos os genes, doentes ou sãos. Né? Mas, segundo estudos, esses genes que nós herdamos dos nossos pais são apenas possibilidades. Eles não trazem a doença em si. Eles trazem a possibilidade da doença. Mas estudando um pouquinho sobre o processo da reencarnação, nós começamos a entender um pouco melhor. Como já foi dito pra gente, quando nós vamos reencarnar, nós fazemos um programa, né? Nós participamos da programação da nossa reencarnação, né? Então lá nós vamos fazer uma análise de quem nós somos, o que nós precisamos experienciar nesta nova existência para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Então, de uma forma geral, nós participamos dessa programação. Então, lá quando nós estamos fazendo, né, o nosso relato lá sobre aquilo que nós precisamos vivenciar, nós vamos agrupando aquelas pessoas com quem nós vamos conviver, né? Os nossos pais são escolhidos, todos os nossos familiares, as pessoas com quem nós vamos conviver vão sendo colocados naquele grupo, fazendo aquela programação coletiva. Então, quando os nossos pais são escolhidos, é também levado em conta essa genética. A genética que nós precisamos vivenciar, né? Então, se eu preciso desenvolver uma determinada doença, vai ser escolhido aqueles pais que vão me dar essa ambientação, né? Da onde eu vou herdar aquela genética que vai me possibilitar desenvolver aquela doença. Então, sim, existe a questão da hereditariedade. Mas quando nós nascemos, nós trazemos toda uma carga emocional. É esta carga emocional que vai determinar se aqueles genes herdados dos nossos pais, se eles vão ser ativados. Se realmente nós vamos desenvolver aquela doença, né? Então é muito mais levado em conta a nossa própria consciência. A nossa consciência que vai plasmar aquele corpo com possibilidades ou não de desenvolver determinadas doenças. Essa é uma questão, né, da origem das nossas doenças. No decorrer da nossa vida, após a nossa encarnação, nós vamos ali experienciar, vivenciar muitas situações. Nós vamos acolher os ensinamentos dos nossos pais. Nós vamos formar a nossa própria consciência. E durante essa trajetória, durante a nossa vida, nós também determinamos, através do nosso campo emocional, se nós vamos ou não desenvolver aquela doença. Então, assim, a gente vê os nossos pais com diabetes, pressão alta. Nossa, eu preciso já passar no médico, eu preciso fazer meus exames, porque meus pais são assim, eu vou desenvolver essa doença. Isso não é uma regra. Não existe essa regra. O nosso pensamento é força criadora. E nós temos, apesar de ter a genética deles, nós temos o poder de dizer não às doenças. Esse poder está em nós. Como disse Jesus, sois deuses. Esse poder está em nós, desenvolver ou não a doença. Isso vai depender também do nosso mapa, do nosso sistema de crenças. Todos nós carregamos um sistema de crenças, que não é exclusividade desta vida, né?
durante toda a nossa existência, uma encarnação após a outra, nós carregamos esse mapa de crenças. E quando nós reencarnamos, nós vamos adicionando algumas outras, né? Com os nossos aprendizados, nós vamos reformulando algumas crenças e vamos adicionando mais algumas. Este mapa de crenças é como se fosse ali o nosso inconsciente, a nossa caixa preta. E ele vai direcionando os nossos pensamentos e os nossos atos, inconscientemente. Nós não temos contato direto com esse sistema. Então ele vai direcionando os nossos padrões mentais, os nossos padrões emocionais. Nós nascemos no planeta Terra, ou em outros orbes, em outras dimensões, seja onde for que nós encarnamos, onde nós vivenciamos, nós carregamos o nosso corpo emocional, existência após existência. Nós carregamos um campo emocional. Quando nós reencarnamos, não nasce um novo corpo emocional. A única coisa que nasce de novo, que renova, é o nosso corpo físico. Mas todos os nossos corpos, os nossos sistemas, eles já estão na nossa consciência. Nós somos espíritos eternos. E o nosso corpo físico é a última expressão do nosso ser. Então, a cada encarnação, nós vamos plasmar um novo corpo. E esse corpo, ele é totalmente direcionado pela nossa consciência, por tudo aquilo que nós carregamos durante todas as nossas existências. Nós vamos plasmar um novo corpo e ele vai ser de acordo com as nossas necessidades íntimas. Os livros do André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, eles trazem muita informação a respeito das doenças, de como elas acontecem. E tem um livro que fala assim, ele falando, André Luiz: a nossa disposição física para determinada doença se dá por atração magnética, que nos coloca em contato com nossos erros do passado, cometidos contra a lei do amor. Nenhuma lesão física escapa dessa causa. Então, vocês acreditam que nós somos puramente energia? Energia condensada? A nossa matéria é energia condensada. A maior prova disso é o nosso celular, né? Que tudo é energia. O nosso celular a todo momento está nos trazendo informação. E de onde que vem essa informação se não existe fio? Né? Tudo é energia. Todo o espaço vazio está repleto de ondas energéticas, ondas eletromagnéticas. O nosso pensamento é uma onda eletromagnética. Quando nós pensamos, nós direcionamos o nosso pensamento. Então, esta onda leva a nossa intenção até o objeto pensado. Tudo é energia. Então, quando ele diz aqui, a nossa disposição física para determinada doença se dá por atração magnética. Porque tudo é energia, tudo é atração e repulsão. E o que vai determinar essa atração ou essa repulsão é a nossa vibração. Lembra do sistema de crenças? Ele define a nossa vibração. Ele define como nós vibramos. Se nós vibramos coisas boas ou se nós vibramos coisas ruins, positivas ou negativas. Então, se eu estou vibrando coisas boas, eu vou atrair tudo aquilo que está na mesma frequência. Existem faixas de frequência em todo espaço vazio. Então, quando eu penso em coisas boas, quando eu falo coisas boas, quando eu faço coisas boas,
eu me conecto numa frequência mais alta, uma frequência vibratória alta. E tudo aquilo que está naquela frequência é bom. Se eu consigo me conectar àquela frequência, eu vou atrair tudo que está naquela frequência, tudo que é bom. Agora, se eu sou uma pessoa triste, pessimista, orgulhosa, invejosa, ressentida, não perdoo, eu vou me conectar, a minha vibração é alterada e ruim, né? Uma vibração densa, vamos dizer assim. Então eu vou me conectar às faixas frequenciais mais densas. E o que tem nessas faixas de frequência mais densa? Tudo que é semelhante àquilo que eu sinto. Inveja, ressentimento, falta de perdão, rancor, tristeza, tudo que eu vibro existe também naquela frequência. Então eu vou atrair tudo que está naquela frequência. Pessoas que estão naquela frequência, eu vou atrair. Eu vou fazer amizade com pessoas da mesma frequência. Eu vou encontrar na rua. Eu vou fazer parte de grupos com pessoas da mesma frequência. Tanto para o ruim, o mais denso, quanto para o mais elevado, o mais sutil. Né? Se eu estou vibrando coisas boas, eu vou me encontrar com pessoas na mesma frequência, com vibração legal. Os acontecimentos, os acidentes, estão tudo nas faixas de frequência, tudo tem vibração, né? Tudo é energia. Então, se eu estou vibrando numa energia densa, eu vou atrair acontecimentos densos. Eu vou ser assaltado, eu vou perder coisas, eu vou perder pessoas, as pessoas vão se afastar de mim, aquelas que não estão na mesma vibração, elas não vão mais ter vontade de ficar comigo. Não tem pessoas assim? Tanto amigos como familiares, né? Por um tempo a gente está sempre junto. Aí, depois de um tempo, aquilo começa a se afastar, a gente não consegue mais conversar, é porque está mudando a frequência, ou minha ou dela. Né? Então, tudo é vibração, tudo é frequência. Quando ele fala aqui, a nossa disposição física para determinada doença se dá por atração magnética. Então, inclusive, as doenças nós atraímos. A responsabilidade das doenças são somente nossa. Não é porque é um castigo, um karma. Não existe isso. A gente tem que tirar isso da nossa mente. A gente precisa estudar muito e entender o que é um karma, como acontece, o que eu atraio para mim, por que eu atraí determinada doença, por que eu construí determinada doença. Né? Eu preciso entender isso. Tudo está dentro da minha vibração. O que eu estou vibrando, eu vou ter. Seja amanhã, seja daqui 2 meses, seja daqui 10 anos. Nós vamos atrair de alguma forma, ou seja, em outra vida, né? Porque o Espiritismo também ensina isso pra gente. Às vezes nós contraímos doenças que não necessariamente a gente começou nesta vida, né? Quando a gente passa de uma vida para outra, a gente carrega o nosso sistema de crenças, os nossos padrões emocionais. Então, muitas vezes, um padrão emocional não resolvido em outra vida, nós ainda trazemos, com certeza nós trazemos. Ninguém é perfeito, né? Nós tem alguns sentimentos, alguns padrões de pensamento que nós trazemos desde a infância, não é assim? E se nós trazemos desde a infância, muito provavelmente nós estamos trazendo de outra vida. Tudo aquilo que nós não resolvemos em outra vida, nós estamos aqui para resolver. Porque senão a gente não precisava estar aqui, né? Já estávamos felizes. Se estamos aqui, é porque estamos trazendo algo para superar,
para transmutar, para modificar, para melhorar em nós mesmos. Então ele fala aqui também, ó, que se dá por atração magnética, toda doença se dá por atração magnética, que nos coloca em contato com nossos erros do passado, que pode ser de outras vidas, mas com certeza também estão presentes nesta vida, porque nós damos continuidade àquilo que nós somos. E esses erros do passado cometidos contra a lei de amor, nenhuma lesão física escapa dessa causa. Então, o que acontece? Todos os nossos erros, eles estão transpondo a lei do amor, eles estão infringindo a lei do amor, todos os nossos erros. Porque se nós fôssemos amor em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que pensamos, nós estaríamos alinhados com esta lei, que é a lei suprema, é a maior lei, né? É a lei do amor. Quando nós aprendermos a viver integralmente dentro desta lei, nós seremos felizes, nós não ficaremos doentes, nós estaremos nas faixas vibratórias mais elevadas, nas frequências mais elevadas, nós vamos vibrar amor, né, o tempo todo. E foi isso que Jesus nos ensinou. Nós precisamos vibrar o amor em tempo integral. A cura das doenças está condicionada à lei do amor. Quanto mais amor eu conseguir vibrar, menos doenças eu vou atrair magneticamente. A lei do amor rege a vida em qualquer dimensão. Então não é só no planeta Terra, não é só na terceira dimensão. A lei do amor, ela é total. Quando nós transgredimos esta lei, consciente ou inconscientemente, cristalizamos miasmas em nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito, né? Então, cada vez que nós fazemos algo errado, que nós falhamos dentro da lei do amor, nós cristalizamos uma sementinha ali, um miasma, que nós chamamos de miasma, né? No nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Durante as nossas existências, a encarnação após encarnação, nós vamos amadurecendo espiritualmente, que esse é o objetivo da reencarnação, né? E a harmonia da vida, né? Existe uma harmonia, é outra lei natural, lei de Deus, lei natural, que é a lei de harmonia no universo. Tudo está dentro da lei da harmonia, tudo está certo, né? Até o que é ruim, até o que nos acontece de ruim, está certo, porque está de acordo com a nossa vibração, né? Está obedecendo a nossa vibração, é a lei de causa e efeito. Então a harmonia da vida, ela vai revelando para nós cada miasma cristalizado. Quando nós vamos atingindo certa maturidade espiritual, a vida fala assim, a gente pode chamar de Deus, né, ou de vida. A vida vai falar assim, agora você está pronto para resolver aquela cristalização, aquele miasma que você provocou naquela outra vida lá. Então agora você está pronto para resolver. Desligou? Acho que tá dando pau. Então agora a vida fala assim, agora você está pronto, você está maduro, você é capaz de enfrentar aquela situação. Então isso se revela na nossa vida, né? Pode ser através de um acontecimento mais forte, de uma perda ou de uma doença. Então tudo que nós fazemos vai ficando registrado no nosso perispírito, né? Tudo que nós fazemos contra a lei do amor cristaliza de uma forma, em algum momento nós vamos resgatar.
No capítulo 5 do Evangelho, fala sobre as aflições, né? As aflições atuais e as aflições que não são dessa vida, as aflições anteriores, que são de vidas passadas. E ali mostra pra gente que a maioria dos desafios que nós enfrentamos durante a atual vida, eles acontecem aqui mesmo. Pouca coisa a gente traz de outras vidas. A maior parte acontece aqui. Por que isso acontece? Por causa daquilo que eu já falei. Quando nós passamos de uma vida para outra, de uma encarnação para outra, nós carregamos aquilo que nós somos. Então nós continuamos com os mesmos hábitos, com os mesmos padrões emocionais, com os mesmos padrões de pensamento. Então, os nossos desafios estão nesta vida. Às vezes a gente quer fazer uma regressão para saber, nossa, o que eu fiz? Eu quero resolver um problema dessa vida, então eu vou fazer uma regressão para ver o que eu fiz na vida passada. Não precisa disso. Tudo que nós precisamos resolver hoje está aqui, está em nós, está dentro de nós. Toda resposta, toda solução dos nossos problemas está dentro de nós. E o tempo vai acabando, né? É importante nós entendermos que a doença nunca é punição. Porque se nós acreditamos num Deus bondoso, num Deus de amor, Ele não iria punir. Ele não iria punir um e não punir outro, né? Porque a gente vê tanta desigualdade no mundo. Então Deus é justo, é perfeito, é amor. Então a doença não é punição. Por isso que é importante nós entendermos o processo da doença. Quando surge a doença no corpo físico, é sim o resultado dos nossos erros contra a lei do amor, seja nesta ou em outras vidas. A função da doença é nos alertar, nos ensinar, nos mostrar onde estão as nossas mazelas. A mazela nunca está do lado de fora. O defeito, o erro, não está do lado de fora. Então, o momento em que nós adoecemos é um momento propício, né? Por isso que a harmonia da vida, ela sabe o momento em que nós estamos prontos e maduros para resolver as nossas mazelas. Então, o momento da doença é o momento de nós olharmos para dentro sempre, de nós fazermos profundas reflexões do que nós somos, o que nós estamos fazendo, o que não está bom na minha vida. Porque não é fácil nós identificarmos a real esqueci a palavra. Causa. Obrigada. É muito difícil nós, de pronto, né, numa meditação, numa reflexão, nós buscarmos a real causa da nossa doença. Porque ela é muito profunda, ela começa no nosso espírito, ela passa pelo nosso perispírito e por fim ela é transmitida para o nosso corpo físico. A doença, nenhuma doença começa de um dia para outro. Ela tem um tempo ali, cozinhando, né? Nós cozinhamos a nossa doença por muito tempo, através dos nossos desequilíbrios emocionais, né? Nós temos um corpo emocional, nós temos vários corpos, né? E o corpo emocional, nós carregamos de uma vida para outra. E ele age diretamente sobre o corpo físico. Então, o nosso corpo físico é a última expressão do nosso ser. Quando nós sentimos na pele, quando nós sentimos dor, é porque já está enraizado no nosso ser, na nossa consciência, no nosso espírito. Então, é importante buscarmos o tratamento médico, é essencial, é importante, é necessário buscarmos o tratamento médico. Mas é tão importante quanto buscarmos um tratamento emocional, espiritual, terapêutico
né, de 1000 formas, muitas terapias existem aí, estão à nossa disposição para nós buscarmos o tratamento da nossa essência. Buscarmos tratamento psicoterapêutico, né, com os psicólogos. Mesmo antes de se instalar uma doença, todos nós deveríamos fazer uma terapia para buscar, para ir de encontro ao autoconhecimento, para nos conhecermos. Qual é o meu padrão emocional? Eu vivo muito raivoso, né? Eu sinto muita raiva. Por que eu sinto essa raiva? Da onde vem essa raiva? Ou então eu sou uma pessoa muito triste. Por que eu sinto essa tristeza? Eu vou fazer uma terapia para me conhecer, para entender um pouco melhor por que eu sinto essa emoção, seja ela qual for. Também pode ser uma euforia, né, que é o derivado da alegria. Então, seja qual for o nosso padrão emocional, nós precisamos conhecê-lo a fundo, né? E uma terapia com um psicólogo ajuda muito. Vir ao centro, estudar, ajuda muito, né? Porque uma coisa legal que tem no centro espírita são as palestras, né? Essa aqui é maravilhosa, né? Nem tanto. Mas assim, as palestras é o verdadeiro tratamento, né? Como a gente sempre fala. Fazer o tratamento dentro da sala de passe é importante, porque ali é trabalhado diretamente as nossas energias, né? Então dá aquela limpada energética que deixa a gente leve, que prepara o nosso corpo físico, que é energia, né? Então nós fazemos aquela troca energética que dá aquela aliviada. Mas se nós não cuidarmos da nossa cabeça, do nosso pensamento, se nós não fizermos profundas avaliações sobre nós mesmos, quem nós somos, por que somos de determinada forma, por que temos determinados pensamentos obsessivos, né? Cada um vai se analisar. Se nós não fazermos essas análises que as palestras nos indicam, né? As palestras nos cutucam, né? Através do Evangelho, né? Quando vem falar de perdão, quando vem falar de amor, todos esses temas, eles mexem com o nosso íntimo, né? Então é a parte mais importante. E nós não podemos ficar condicionados apenas ao que é falado aqui. Porque o que é falado aqui é a verdade da pessoa que está aqui na frente. A pessoa lê, estuda, aí ela faz um combo com as experiências dela e vem aqui e fala o que ela sabe, o que ela entende, mas existe muito mais, né? E cada um de nós temos uma necessidade diferente. Então é importante pegar o tema aqui e ir lá em casa, dar uma lida, dá uma estudada, conversa, discute com outras pessoas. Você pode pegar o tema aqui da palestra e fazer no dia do Evangelho, né? O dia do Evangelho no ar. Vamos falar hoje sobre aquele tema. Vamos ler, vamos pensar, vamos discutir. Cada um fala o que entendeu. Isso é importante. Isso vai movimentando o nosso interior, os nossos pensamentos, né? E sinceridade, né? A gente usa muita máscara, né, no nosso dia a dia, com as outras pessoas. Então, conosco mesmo, nós precisamos ser transparentes, sinceros, para nos identificar com aquilo que realmente nós precisamos mudar em nós, né? Aí eu peguei aqui um textinho que fala sobre a cura holística, né? Que é a cura integral do ser. Não adianta só eu tomar remédio, porque o remédio é importante, mas ele vai tirar os sintomas, né? É preciso fazermos uma busca espiritual, terapêutica. Porque assim, se nós tomamos uma medicação e o médico declara lá que nós estamos curados, ok, nós não vamos ter mais aqueles sintomas. Mas, se nós não curamos internamente,
aquele mal que está dentro de nós, ele continua ali. E ele vai encontrar outro caminho para desenvolver outra doença ou voltar com a mesma doença, né? Então, por isso que é importante a cura de dentro para fora. A abordagem espiritualista da cura vai além da eliminação dos sintomas físicos. Então, ela diz que nós precisamos buscar autoconhecimento, né? Que nós já falamos aqui. Importantíssimo nós sabermos quem nós somos, o que nós sentimos, quais os nossos padrões. Isso é autoconhecimento. Prática de harmonização é o que vocês estão fazendo aqui. O que nós estamos fazendo, a gente busca um tratamento energético através do passe, né? Que é a terapia de fluidificação, que vai renovar todas as nossas energias. Existem outras terapêuticas também que fazem isso, né? Que é o reiki, a meditação, outras terapias. O alinhamento com o divino, fortalecer a fé, que é também o que a gente faz aqui e que nós precisamos reforçar no nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, com as nossas condutas, conexão com a luz o tempo todo, né? Não é somente através da prece que nós fazemos a conexão, a prece é apenas a chave, né? A conexão deve ser em tempo integral, com pensamentos elevados e com condutas sadias. E ação consciente, cuidados com o corpo físico, aliado a mudanças emocionais e espirituais, é fundamental para restabelecer a saúde integral, né? Então, aquilo que eu falei, além de tratar o espiritual, tratar o emocional e cuidar do corpo físico, né? Com práticas sadias, exercício físico, alimentação saudável, é muito importante. Então, é um combo que a gente tem que fazer, né? Para nós curarmos o nosso espírito. Mais importante do que curar o corpo físico é curar o nosso espírito. Às vezes, nós não conseguimos curar o nosso corpo, né? Todos os dias as pessoas estão desencarnando de doenças. Isso significa que elas não conseguiram curar o corpo físico. Mas quem disse que muitas não curaram o espírito, né? É possível curarmos o nosso espírito. Então, é importante curar o corpo físico? Também. Todos queremos estar aqui, né? Experienciando o quanto mais, melhor da vida. Mas o mais importante é a cura espiritual. E isso dá trabalho, né? Então, pessoal, acho que fica aí a ideia, né? Tem muita coisa para se estudar sobre esse tema, sobre as nossas doenças, como adoecemos, por que adoecemos. Então, é importante cada um buscar um pouquinho, né? Porque aqui a gente só dá uma pinceladinha, tá bom? Gratidão pela paciência, pela atenção de vocês. Vamos encerrar? Vamos então fechar os nossos olhos, fazendo uma respiração profunda e suave. Quando inspiramos, preenchemos o nosso tórax, o nosso abdômen. E quando soltamos o ar, nós também soltamos toda a tensão do nosso corpo físico, aliviando. Vamos respirando profundo e suavemente, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecendo pela vida, agradecendo por esta casa que nos acolhe, pela espiritualidade que nos envolve com fluidos de amor, que nos tranquilizam, que nos fortalecem, que possamos regressar aos nossos lares aliviados
e fortalecidos por esta luz amorosa que recai sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus.